O que significa a Folia do Divino para mim? Para mim é levar a mensagem de fé e amor no período de Pentecostes. A gente passa por todas as casas levando em forma de música a mensagem de Pentecostes. Então não tem coisa melhor do que isso para as pessoas. É mensagem de amor e emoção pura de Deus diante das pessoas, levando o Espírito Santo na casa das pessoas. Nessa história, que também é minha história, muitas coisas aconteceram. E só coisas boas aconteceram diante da Folia do Divino. E uma delas é a cura que aconteceu dentro da minha família. Eu só tenho a agradecer ao Divino Espírito Santo, que continue abençoando as pessoas, dando saúde, dando fé, para levar para outras gerações e continuar levando a bandeira do Divino no período de Pentecostes. Que o Divino Espírito Santo abençoe todas as pessoas que escutarem essa mensagem. Amém. Bom, em primeiro lugar foi quando eu comecei a tocar violão. Tenho umas ótimas lembranças do São Vicente, então comecei a tocar violão e ele já levou para a Folia do Divino. Então o carinho que eu tenho com a Folia do Divino tem a ver com o São Vicente, com o Carlinhos Masqueto, então eu tenho muita coisa boa no coração. Daí veio, eu também dei aulas de violão, levei meus alunos de violão para a Folia do Divino, então tem tudo isso aí no coração da gente. Toda vez que eu fui fazer concurso, eu pedi para o Divino iluminar a minha cabeça. Toda vez que eu pedi, eu fui muito bem nos concursos. E tem toda essa amizade aí, esse amor que a gente tem, amizade de 30 anos aí. Bom, para mim a Folia do Divino é mais que um evento católico, assim, é um evento de cultura popular, onde eu acho que foi a forma que a Igreja Católica mais se aproxima das pessoas. A Folia do Divino é um momento assim que sai mesmo da igreja e vai nas casas. E eu acho que é o momento que as pessoas estão mais próximas de Deus, é na Folia do Divino. A Festa do Divino foi criada em Portugal, no governo da Rainha Santa Isabel de Portugal, do rei Dom Dinis. E ela nasceu como uma festa de corte, mas já nasceu popular. E de lá ela passou para os domínios portugueses, que no século XIX havia o imperador do Divino, que era uma criança, o imperador do Divino. E esse imperador do Divino, na Bahia, ele tinha um privilégio, o imperador e a princesa, duas crianças. Eles entravam na prisão. E para onde o imperador apontasse o cetro, aquele preso era libertado. Sabe? Depois, com o tempo, aí eles orientaram a criança que libertasse aquele que devia ser libertado, né? Mas no começo, onde o imperador do Divino apontasse o cetro, aquele preso era libertado. Era uma tradição da Bahia, isso daí, da Bahia. Existem outros lugares que têm outras tradições, né? Outras tradições. A bandeira do Divino, a festa do Divino, alguém diz assim, tem muito de folclore. Tem. E o que não tem de folclore? O que não tem de folclore? A nossa própria liturgia nasceu de costumes do povo. A nossa liturgia da missa nasceu do culto da sinagoga de Israel. Em 1976, o Padre Veríssimo fundou a Comunidade do Divino no bairro do Miguelzinho. Fundou uma comunidade que, durante alguns anos, a paróquia da Catedral pagou o aluguel de uma casa, porque não tinha nada. E era uma comunidade, naquele tempo, o Miguelzinho era uma comunidade muito pobre, muito simples, né? E como o padroeiro era o Divino Espírito Santo, nós pensamos em programar uma festa do Divino, para exatamente ajudar a comunidade a construir mais tarde a sua igreja, né? E só que
a festa do Divino, eu sabia que fazia 25 anos, naquela época, que tinha acabado em Itapeva. Não tinha festa na paróquia, mas tinha a tradição do Divino, especialmente na zona rural. Mas era uma tradição desligada da vida da comunidade, desligada da igreja, era mais devocional. E então nós começamos a pensar numa festa do Divino que ao mesmo tempo envolvesse as comunidades, aproveitasse também toda a parte criativa que o povo tinha, né? E eu também não conhecia, para mim foi novidade. Essa história começou quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, que vinha um folião de Capão Bonito, e eu gostei muito do folião, da folia do Divino, e fui aprendendo de pouco. Foi num encontro com o padre João Alampe, meu pai, que é Manuel Batista Diniz, Vicente Ferreira. Eles estavam numa visita em casa e começaram a conversar e contar a história que bem antigamente existiu a folia do Divino, pessoal de Capão Bonito que vinha, passava. Eu não lembro, porque esse tempo eu era muito criança, não está na minha memória. Mas o Jonas, que é mais velho, ele lembra, inclusive ele chegou a tocar um pouco a caixa que esses foliões antigos percorria as casas. Aí conversando com o padre João, ele chegou a uma conclusão, mas então vamos formar uma folia do Divino aqui na nossa região. E como o meu pai já conhecia bastante música, que ele era meio músico e participava muito dessas folias do Divino. E o seu Vicente era muito bom na viola, né, no instrumento. Aí começou a ideia de surgir então a folia do Divino. Aí foi começado. Aí o padre João Alampe que foi incentivador, que ele chegou lá na comunidade e falou para o pessoal lá para fazer a folia. A gente formou um trio de foliões. Eu fazia parte do folião de voz mais grossa, o Jonas fazia a segunda voz, e o falecido Lazinho, o finado Lazinho, pai dos dois aqui, fazia a voz bem aguda, a voz fina, sabe? Daí começou então a folia do Divino. A gente formou a equipe da bandeira, como o Florival falou, só que a gente não tinha instrumento, só tinha a viola, não tinha caixa, nem o triângulo. Daí como nós ia fazer? Não tinha para comprar também. Daí nós tínhamos um cunhado que trabalhou na música, que fundou essa comunidade, foi ele que ajudou a fundar, aquela casinha onde é o banheiro, foi ele que fez. A igreja que foi ele que trabalhou para a construção da igreja. Ele pegou, tirou de uma carroça dele, um varal grande assim, e fez o triângulo. Não esse aqui, outro triângulo para tocar. E foi no mato, cortou um pau assim, e construiu a caixa. Onde nós, nessa caixa aqui. Esse. O nome dele é João Modesto, que é nosso cunhado, João Modesto de Queiroz. Eu resolvi fazer, hoje eu estava com 50 e poucos anos de idade, resolvi fazer e fiz a caixinha. Daí fiz umas partes dela até. E eu me lembro que uma vez o Avencal ia fazer a primeira visita do Divino. Primeira visita. E eu fui lá na casa do Mané Batista, do Vicente. Nós fomos lá, eles ficaram até meio preocupados, porque o padre chegou, então, e agora como é que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma janta para o padre e tem a visita da bandeira. Aí eu me lembro que o Florival chegou para mim e disse assim: Padre João, o senhor veio num dia meio complicado, porque nós estamos para fazer a primeira visita da bandeira do Divino. Eu falei, eu vim por causa disso mesmo, não vim por causa de janta. Eu vim porque eu queria ver como é que vocês iam fazer. Aí eles ficaram felizes e nós saímos com lampião. Naquele tempo não tinha energia elétrica, né? Nós saímos com lampião de querosene pelas estradas do Avencal. E foi a primeira vez que eu vi como é que se fazia.
eles seguiram a tradição antiga de a bandeira ir na frente, a bandeira não entra na casa, a bandeira entra na casa, mas a folia não entra. A folia fica cantando ou rezando fora. E o dono da casa ou a dona da casa é que vai fazer a bandeira circular pelos cômodos da casa. Isso eu aprendi lá. Sinceramente, não fui eu que inventei isso não, isso aí eu aprendi lá. E depois eu fui passando para as outras comunidades, que eles também perguntavam para mim como é que era, e o costume nasceu disso. A gente percorria as casas, aí fazia caminhada, nossa, andava 5, 6 quilômetros, porque o bairro aqui é grande, e até os bairros vizinhos também convidavam a gente participava. Às vezes a gente, o dia todo, esse sol, porque nessa época sempre é muito sol quente, né, pouca chuva, a gente fazia aquela caminhada durante o dia todo, chegava tarde, chegava cansado, mas valia muito a pena porque era uma parte muito importante que unia assim, um encontro de amigos e religiosidade, né, que acompanhando o Divino Espírito Santo nas casas. E aí surgiu a Folia do Divino. O que me guardou muito na lembrança foi o jeito que o pessoal do sítio fazia a folia, que a gente saía só de dia, saía no domingo de manhã, a gente ia para a capela, saía a bandeira de lá, pegava todo mundo lá do bairro e ia fazer a folia no bairro inteiro e depois no final retornava para a capela. Depois, como os foliãozinhos, que antigamente era o adulto cantava a parte do folião e tinha os foliãozinhos. Daí que surgiu a ideia, o Beto e o Vando, o Vando e o Beto tinha 8 anos na época e o Vando tinha 7. Aí, como eles eram já gostavam muito de música, foram treinando e entrosou também os foliãozinhos nesse trio das Folias do Divino. Então tinha vezes que a gente cantava eu, o Jonas e o Lazinho, e tinha vezes que eu cantava eu, o Beto e o Vando. Nós fazia aquele trio da Folia do Divino. Eu lembro que meu irmão ainda não sabia nem ler ainda, então ele começava a decorar as músicas comigo, eu tinha 7 e ele tinha 6 anos. E ele começava a decorar, meu pai ensinava, meu pai que já é falecido, o Lázaro Batista Diniz, que é irmão do Jonas, do Florival. Aí a gente ia aprendendo a cantar e fazer a entrar, a cantar entoado, no som, no tom direito, e os dois que ensinaram a gente, ele fazia a segunda voz e eu a primeira. E o João Modesto, não sei se é vivo, acho que não mais, o João Modesto, ele fez de uma madeira muito leve, ele fez a caixa, e a caixa era coberta com um couro de cabrito. O modo de tocar, ele fez também as paletas, digamos assim, para tocar, com um toque especial que eu também não conhecia. E ali no Avencal nasceu praticamente a Folia do Divino, que depois se espalhou para toda a cidade de Itapeva, né? Não só para toda a cidade, mas acho que para a diocese inteira de Itapeva. E as músicas eram feitas, as letras, a maioria foi do Padre João, aí a composição, a melodia foi do meu pai, do Vicente, aí do seu Manuel, Florival também teve algumas. O Padre João Alampe compôs 4 letras e a música a gente colocou, o seu Vicente fazia o arranjo e também meu pai fez 5 músicas também, 5 letras e música dele mesmo também. Eu tinha algumas músicas, que eu tinha aquele gravador de fita ainda antigo, né? Eu tinha algumas músicas. E o Vicente foi compondo mais e adaptando. E eu fui fazendo letras. Porque a música da Folia do Divino, agora eu vou falar como professor de português. São 7 versos, são 7 sílabas. É chamada redondilha maior. São 7 sílabas. Todos os versos são 7 sílabas e exatamente dá o tom da Folia do Divino, né? Por exemplo, Deus vos salve, casa sã. 7 sílabas. Onde Deus fez a morar.
7 sílabas. E assim por diante. E aí nós fomos compondo, eu compunha, o Vicente compunha, Carlinhos compunha, e foi, nossa, houve uma... E durante algum tempo nós fizemos alguma música temática para a festa do Divino. Um dos textos que nós colocamos foi, por exemplo, o livro dos Juízes. Eu me lembro, não sei se ainda tem alguma música disso, do livro dos Juízes, que eram os salvadores do povo. Então nós colocamos alguns textos do livro dos Juízes em música. E isso era ensaiado praticamente por toda a paróquia. Então, quando chegava no dia do Divino, cantava aquilo, o povão cantava inteiro. 82, meu pai veio embora. A gente veio para cá, daí o Padre João falou, então, Vicente, vamos fazer a tradição do sítio aqui em Itapeva. E depois que o Vicente mudou para a cidade de Itapeva, foi uma pena para o Avencal, né? Porque, claro, o Vicente fez falta no Avencal. Mas para a cidade de Itapeva foi muito bom, porque o Vicente, ele começou a treinar a moçada nova, a molecada, começou a treinar com a viola, com o violão, com a caixa, com o triângulo. Que quando o seu Vicente foi embora para Itapeva, aí foi o Noel e o seu Leônida que fazia o acompanhamento da Folia Divina. Que depois o seu Vicente foi embora, daí ficou eles no lugar do seu Vicente, com o arranjo dos instrumentos. Aí o pai veio, aí junto com o Carlinho, aí o Padre João reuniu os dois e vamos começar a folia aqui. Mais ou menos, acho que foi 83, 84, a gente começou a fazer a folia lá no Divino, na comunidade do Divino, lá na Vila São Miguel. Quando foi em 86, eu tinha 11 anos, meu irmão era mais novo, e meu pai foi embora para perto de Itapeva, no bairro de cima, entendeu? E lá, na igreja do bairro de cima, o Vicente, falecido Vicente Ferreira, que também era do grupo inicial, original, pioneiro, e ele tocava lá, entendeu? E ele introduziu lá nesse bairro a Folia do Divino. E a gente continuou lá, entendeu? E aqui eles continuaram fazendo no mesmo pessoal, e a gente vinha aqui também, fazia uma integração entre esses bairros, e a gente continuou. Eu envolvi os grupos de jovens na folia. Então, até hoje, essa turma que está sustentando eram os jovens antigos. Seu pai estava envolvido, e outros jovens mais, né? Que hoje não são tão jovens, já são casados, etc. Mas que eles tocaram a bandeira do Divino e envolvemos toda a cidade de Itapeva. Na época tinha o grupo do Arca no asilo, que era um grupo de jovem também. Aí o Padre João pediu para ele ensinar esse grupo. Aí aqui na catedral, o Padre João pediu para o Rana, o grupo GEM, fazer também. Aí o Judes fazia São João Batista e Bairro de Cima. E o Bairro de Cima também já formou outra folia. Naquele tempo, as folias, comunidades chegavam na rodoviária de Itapeva ao 12:30. E dali cada comunidade subia com a sua folia, com a sua comunidade, com o seu estandarte do padroeiro, com a bandeira do Divino, subia até a catedral. E na catedral era cantada a Folia do Divino de cada comunidade, principalmente a comunidade que tinha. E em cada festa, a comunidade que tinha folia preparava uma música especial para aquele momento. Tem isso, né? Pois é, para aquele momento. E até havia uma coisa interessante. Se, por exemplo, a comunidade do Divino estivesse ensaiando a sua melodia e chegasse gente de outra comunidade, se encerrava porque era para ser cantada no dia da folia, lá na catedral. E entrava
cada comunidade, a comunidade que tinha folia entrava depois que as outras comunidades tinham entrado. Então, às vezes tinha 12, 13 comunidades, né, que tinham folia do Divino. Quando chegava no final do Divino, tinha festa em Itapeva, entendeu? E lá tinha antigo coreto lá, e a gente fazia apresentação como os outros bairros também que tinha a folia, que já começou entre nós aqui, daí começou a espalhar. O próprio Padre João começou a espalhar para um, para o outro, e a gente começou a primeira festa, só nós que apresentamos. Aí a segunda festa do Divino, daí veio mais alguns bairros, e foi ainda assim, a gente se apresentava. Eu lembro que todas as festas, no final da folia, tinha as festas em Itapeva e a gente ia apresentar. E eu gostava muito, né? Era muito divertido esse tempo. Além de ter a condição religiosa, era uma festa muito grande que eu gostava muito. Lá a gente tem isso na memória. Aí o que eu me lembre, a última festa que foi na praça foi em 1986. E aí fez a apresentação das folias também, tanto era do rural, como ele fazia da cidade também, que daí tinha os grupos. Cada grupo de folia formava uma música e fazia a apresentação do mesmo sistema da zona rural. E ali no Avencal nasceu praticamente a folia do Divino, que depois se espalhou para toda a cidade de Itapeva, né? Não só para toda a cidade, mas acho que para a diocese inteira de Itapeva. E cada povo e cada comunidade foi inventando outros instrumentos. Tinha comunidade que puseram sanfona, quer dizer, a folia do Divino, ela é muito liberal, ela pode ser usada, a música pode ser enfeitada de todo jeito. O importante é mais o ritmo, né? O ritmo. E as músicas, essa é a história das músicas. Não foi só coisa minha, não. Foi coisa que foi composta por um monte de gente. A festa do Divino se transformou em Itapeva, no meu tempo, numa reunião de várias criatividades, né? E cada comunidade, às vezes, criava a sua música. E aí meu pai também morava na Vila Aparecida, lá. Ele também ajudou a formar a folia da Vila Aparecida. Aí foi para São Roque, na paróquia São Roque. Ele também ajudou bastante. Enfim, a folia foi se expandindo. Do jeito que não tão da tradição antiga, mas uma tradição nossa. Para mim, a devoção do Espírito Santo é uma coisa meio, digamos assim, pessoal. Eu sempre tive essa devoção pelo Espírito Santo, mas eu nunca tive possibilidade, digamos, de fazer florescer. Onde eu tive um contato com a festa do Divino a primeira vez foi em Itararé. Em Itararé, nós tínhamos lá essa festa do Divino, mas ainda bem simples e não tão popular. Mas tinha, a novena do Espírito Santo tinha. Lá que eu aprendi certas coisas. E hoje tem muito grupo de folia, daqui já incentivou também para Nova Campina, Taquarivaí, então se expandiu de uma certa maneira e é muito bonito isso. E a gente, que nem eu, Cadionete, a gente fica muito feliz disso porque foi uma tradição que veio lá do sítio onde a gente morou, foi uma tradição que o pai, que meu pai participava, lá o pessoal deles lá, o Carlinho também participou muito. E hoje a gente está nessa aí, caminhando, fazendo a folia, a gente gosta muito, a gente incentiva e as pessoas falam assim, vem aqui ensinar a gente vai. Então a gente quer passar isso para os mais novos, que não perca essa tradição. O Divino Espírito Santo, ele trabalha no silêncio. Eu chamo o Divino de o missionário silencioso. A bandeira do Divino é o missionário silencioso. Ninguém vê, mas ele vai trabalhando os corações. Que é uma coisa muito bonita e a gente vê no trabalho da gente o dia a dia que as visitas que a gente faz, o público maior são os avós, são as pessoas idosas.
né? Então a gente vai, a pessoa recebe a bandeira com aquele carinho, nossa, aquela emoção, a família que está doente, e depois a gente fica sabendo dos milagres, vamos dizer assim, né? Das graças recebidas no divino, que é o que mais emociona a gente, porque o que a gente gosta de tudo, a folia, é gostoso aquele movimento, mas o que mais emociona a gente é quando a gente recebe, a pessoa fala assim, viu, ontem eu recebi o divino e a minha família estava passando por um momento difícil e hoje a gente está na paz. Minha filha estava precisando de passar num concurso e a gente pediu e ela passou. Minha filha estava lá doente. Então é graça em cima de graça que a gente escuta. A folia, ela precisa ser, a folia do divino precisa ser explorada e, acima de tudo, valorizada. Se não partir de nós padres essa valorização, ela se acaba. Ela se acaba porque o povo vai perdendo o incentivo. A folia do divino é uma tradição já da igreja que vem há muito tempo, né? E depois o Concílio Vaticano abriu ainda mais essa devoção popular para o povo, para que pudesse então fazer a visita às casas. E a festa de Pentecostes é uma das grandes festas da igreja, necessária para a cultura de Pentecostes, porque a nossa igreja é conduzida pelo Espírito Santo. E foi lá em Pentecostes que surgiu a nossa igreja. Então nós devemos enfatizar, dar muita importância à cultura de Pentecostes, à cultura do Espírito Santo, à folia do divino, às festas do divino, né, que nós realizamos em nossas comunidades, em nossas paróquias. Devemos dar mais ênfase, devemos incentivar mais e devemos criar novos grupos e trazer mais pessoas ainda para essa devoção. Quando cheguei na paróquia da Catedral, já de imediato cheguei em fevereiro de 2005 e logo se fez, depois da Páscoa, a bênção das bandeiras e também a visita. E todas as nossas comunidades, todos os anos, nós temos uma resposta significativa dos doentes, daqueles que são enfermos, de outros que não saem mais da casa devido às dificuldades com a própria saúde e outras situações que merecem os nossos cuidados, pois lá, pelo menos uma vez ao ano, é feita uma oração do divino na casa dele. Então, de modo que a folia do divino, ela é para nós de grande importância da evangelização. E chegam lá, cantam, rezam, ela satisfaz esse desejo que nós temos de que os irmãos católicos e cristãos rezem em nossas casas. Por isso, penso eu que todos os grupos que realizam a visita e a folia merecem verdadeiramente o nosso apoio. E nós pedimos que o Espírito Santo dê vida, forças. E quantos de nós não viram o Vicente, né? Muito querido e amado entre nós, boa parte dos que tocam violão na igreja aprenderam com ele. E quantos se animaram com os toques do divino? Tivemos um outro que viveu entre nós, o Carlinhos Masqueto, que também se dedicou muito ao divino, e tantos irmãos, que agora não vamos lembrar o nome, mas que fazem e fizeram, Aldete e tantos outros, que fizeram parte dessa alegria de sermos membros da Igreja de Cristo, e por isso mesmo aceitamos, e eles aceitaram também, que o divino é que conduz, é que orienta, é que dá uma vida nova às nossas vidas. Então viva bem e esperamos que tenham vida longa aos foliões do Divino Espírito Santo. É a primeira vez que eu participo da Folia do Divino e eu acho um jeito muito bacana de propagar a fé católica, fazendo com que o Divino Espírito Santo interaja nas pessoas, visite a casa de cada um, o lar de cada pessoa. E agradecer por essa oportunidade de a gente estar aqui pela primeira vez e tá uma bênção isso daí para nós, para mim, para ele está sendo uma bênção. Espero outras vezes continuar juntos. Bom, eu comecei a tocar com 11 anos de idade e o que desenvolveu as técnicas do violão foi justamente estar tocando na Folia do Divino.
E como eu era muito criança, eu lembro de algumas pessoas não botar muita fé que eu ia aprender a tocar. Aí eu pedi para o Divino, né? Com a sinceridade de criança, eu pedi para o Divino que, se fosse da vontade dele, eu ia aprender a tocar e eu ia dedicar esse dom para a igreja. E assim aconteceu. Eu não tinha nem violão quando eu aprendi a tocar. Mas o Divino, com a graça do Divino Espírito Santo, eu ganhei um violão e comecei a tocar na igreja. E assim, eu não sei dizer desde quando eu participo, porque acho que isso veio muito de família. E a folia me lembra a minha família, tanto família pais, irmãos, quanto a família cristã, que é a família da igreja. E acho que foi a melhor herança que a minha mãe poderia ter me deixado. Que, né, se eu estou hoje participando, é por conta dessa herança que ela me deixou. Então, a Folia do Divino, para mim, tem um significado muito grande. Eu fiquei alguns anos afastado por motivo de doença, né? E graças a Deus, graças às orações, inclusive a intercessão do Divino Espírito Santo, eu estou aqui acompanhando. Graças a Deus tive em todas as oportunidades dessa visita agora, anteriormente, e quero continuar até quando Deus me der força para mim estar acompanhando. Eu quero estar acompanhando, que é uma coisa indescritível. A gente não consegue explicar de que forma isso aí a gente recebe tantas bênçãos. Eu participo da Bandeira do Divino já há mais de praticamente 25 anos, né? Eu comecei lá na Comunidade do Divino, juntamente com o Carlinhos, com o seu Vicente, e para mim representa a visita da bandeira nas casas, né? A bandeira vem trazer proteção às famílias, né? Eles vêm trazer saúde às famílias visitadas, né? A bandeira não escolhe pessoas, né, para receber, né, a sua visita, né? A bandeira vai na casa do pobre, vai na casa do rico. Ele não tem distinção, né, de pessoas, né? Então ele vem trazer a bênção a todas as pessoas, né? Somos netos do seu Vicente, ele que compôs várias músicas, tocava, ensinou a gente a tocar o violão. E também sou o neto do Manuel Batista Diniz, que é outro avô também, que foi os dois que iniciou a folia, junto com o padre João Alampe. E a gente até, graças a Deus, a gente ainda hoje estamos continuando essa herança que nos deixou. A mãe, a Aldete, já está junto com Deus. Ela sempre acompanhou, sempre levava a gente aprendeu muito com ela. Hoje, graças a Deus, eu acompanho sempre a folia, junto com a folia da Catedral e com a comunidade, que também a gente ajuda, a comunidade São João Batista, lá do Grajaú. Agradeço muito a Deus por essa missão que Ele nos deu para caminhar junto. Devotos do Divino vão abrir sua morada pra bandeira do Divino ser bem-vinda e ser louvado. Salve-se, devotos